Olá, eu sou Gabriel Camargo, advogado da CCM Advogados. Este é mais um episódio do nosso podcast, do nosso videocast Muito Além do Trabalho. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, e algumas implicações e suas relações, inclusive, com o direito do trabalho. E para falar sobre o assunto, nós temos, além do Dr. Denis Einloft e do Dr. Adriano Flores, meus colegas do CCM, nós temos aqui também a presença da doutora Marta Rembe, que ela é pediatra, especialista em neurologia infantil, doutora em neurociências, mãe de 2 meninos e gestora médica da ONG Colo de Mãe, que lida com crianças autistas. Então, Marta, agradeço desde logo a tua presença, aqui no nosso podcast, nesse projeto que a gente tem, de trazer assuntos relacionados ao direito do trabalho, que é a nossa especialidade, mas com outros aspectos, outros temas, que se relacionam, e eu acho que em razão de decisões recentes dos tribunais relativos aí aos pais e às mães, de crianças autistas, é importante a tua presença aqui para esclarecer um pouco mais e acrescentar aqui ao debate e trazer elementos para que a gente possa compreender melhor, essa situação. Então, agradecendo a tua presença, agradeço o convite. Já te dando a palavra, eu vou começar pelo básico, Marta? Eu queria saber o que é o TEA, o que é o transtorno do espectro autista, e por que falamos em espectro exatamente? Tá bom, então agradecendo o convite, sempre que eu puder ajudar divulgando a causa, contem comigo. Acho que o transtorno do espectro autismo é um diagnóstico muito antigo, mas muito recente. Tanto é que as pessoas dizem agora está na moda falar de autismo, E na verdade não existe uma moda de autismo, é um diagnóstico que se conhece há bastante tempo. O que mudou nos últimos anos, eu acho que vale a pena começar falando disso, é que a cada X tempos, o Código Internacional de Doenças, que a gente chama de CID, e o DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, ele é atualizado. E nessa última atualização, que entrou em vigor no Brasil agora faz 2 anos, entra uma separação do autismo em níveis de suporte. Antes era leve, grave, moderado. Hoje é nível 1, nível 2, nível 3 suporte. E quando muda essa classificação e entra os níveis de suporte, entra um nível novo, que é o nível 1 de suporte, que fez com que muitas pessoas que antes não se enquadravam nesse diagnóstico passem a se enquadrar nesse diagnóstico. E aí que vira essa coisa da moda de mais diagnósticos sendo feitos. Mas pessoas autistas, na verdade, a gente não acredita que existam mais pessoas autistas. A gente acredita que existam pessoas que não tinham diagnóstico. Foi ampliado o critério para ser diagnosticado. Exatamente, e que agora tem, E isso se estende a adultos também, que por muitos anos passaram sem diagnóstico ou com diagnósticos errados, é bipolar, está deprimido, é esquizofrênico, e na verdade eram pessoas autistas que não tinham diagnóstico, porque não existia esse diagnóstico de nível 1 de suporte, há alguns anos. Então, esse é um conceito que eu sempre acho importante trazer em conversa sobre autismo, porque realmente, quando na mídia, a gente lê muito sobre a moda do autismo e a moda do TDAH, E na verdade não é isso, São dados reais, de diagnósticos novos, certo? De diagnósticos atualizados, por assim dizer. Bom, o transtorno do espectro do autismo, ele é um espectro justamente porque a gente tem múltiplas variações dentro desse diagnóstico. Para uma pessoa ser autista, e aí para fechar diagnóstico de autismo, independente do nível de suporte ou da onde está nesse espectro, ela precisa ter comprometimento, prejuízo na sua comunicação, na sua socialização e apresentar comportamentos ou movimentos ou pensamentos repetitivos ou estereotipados. Esses são os critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. E aí a gente acha que fica uma coisa clara, tá bom, a pessoa não fala, não socializa e fica se balançando. Não. Existir prejuízo ou dificuldade de comunicação ou de socialização não significa que a pessoa não socialize ou que ela não se comunique. Significa que ela possa fazer isso com dificuldade.
E aí entra esse espectro, porque a gente tem os que não socializam, os que não comunicam e nunca vão, e que tem essas estereotipias que a gente chama, que são muito características em filmes. O que são essas estereotipias então, exatamente? são movimentos repetitivos, tá? Então, a gente pode ter comportamentos repetitivos, que é aquele que bota todas as canequinhas uma na frente da outra, ou põe todos os microfones, ou todos os óculos, todas as canetas. São comportamentos, né? E os movimentos, né? Que o mais conhecido é o balançar de corpo, mas também tem o flapping, quando estão muito felizes, né? A ponta do pé, né? Esses são os mais divulgados na mídia, mas hoje em dia a gente sabe que, inclusive, futricar no dedo, roer a unha, arrancar a unha, dependendo do contexto, obviamente, pode ser considerado uma estereotipia. Não é um elemento isolado apenas, tem que ser analisado em conjunto. Tudo, né? É um conjunto de condições, né? Não é uma doença, é um funcionamento de desenvolvimento atípico. Eu costumo dizer para as famílias, assim, que ficam muito espantadas quando se fala de diagnóstico de autismo, é uma forma diferente de ser. Não é uma doença, né? É uma forma diferente de desenvolvimento, que vem desde o nascimento. Marta, isso eu acho bem importante, né? Essa diferença que se faz, porque muitas pessoas tendem a classificar como doente. Isso. Né? Isso, o levantamento hoje psicológico não... mas existe uma dicotomia, né? Porque a pessoa autista, ela é considerada PCD. Ela é considerada pessoa com deficiência. Para o público, sim, deficiência significa doença. Então, realmente é confundível. Mas a gente sabe que é uma pessoa com deficiência, sim, independente do nível de suporte. Porém, ela não é doente. Não é considerada uma doença, tá? Mas voltando para os critérios, senão a gente começa a falar, né? E daqui a pouco não chegue lá. Nos critérios diagnósticos, então a gente tem que ter esse prejuízo de comunicação, de socialização e comportamentos ou movimentos ou pensamentos repetitivos. E às vezes são pensamentos. A pessoa não se manifesta com comportamentos repetitivos, mas ela sempre pensa, se eu sair eu vou ser atropelada, se eu sair eu vou ser atropelada. Uma coisa meio psicótica. E isso pode fazer parte do diagnóstico. Se eu sair vai chover, se eu sair vai chover, eu não vou sair hoje, se eu sair vai chover. Fica um pensamento que se repete. Mas por que isso é tão importante a gente rever esses critérios e entender o que é nível 1, nível 2, nível 3 de suporte? Justamente por isso, assim. Porque nesse extremo do espectro, né, entrando na tua pergunta do que é o espectro, a gente tem pessoas com deficiência intelectual grave, que não se comunicam, que não socializam e que ficam muito estereotipadas. E a gente tem um outro extremo do espectro, e aí, obviamente, passando por todas as nuances de diagnóstico entre esses dois extremos, que são pessoas extremamente inteligentes, né? Que se comunicam muito bem, o que não significa que isto seja fácil para elas. Né? Que socializam muito bem, aparentemente, que, de novo, não significa que isso seja fácil para ela. E, normalmente, nesse extremo aqui, que é o oposto desse outro grave, né, a gente tem as pessoas que têm superdotação associada, que é um diagnóstico relativamente comum a ter associado com transtorno do espectro do autismo. E aí a gente tem essas figuras que são conhecidas e que vale a pena falar para as pessoas identificarem, né? Como o Elon Musk, né? Steve Jobs, Warren Buffett, são pessoas conhecidas com diagnóstico de dupla excepcionalidade, que são autistas e apresentam também uma superdotação, uma alta habilidade. Então, essa pessoa, ela desenvolve, apesar de ser difícil muitas vezes se comunicar, apesar de ser difícil muitas vezes socializar, ela tem tanto arsenal cognitivo que ela consegue desenvolver estratégias, artimanhas para que ela faça isso aparentemente por fora com maestria. Ele encontra uma forma de burlar, digamos, que a gente chama de mascarar. Existe maquiar, esse termo. Mascarar ou camuflar, maquiar, né? Então a pessoa... E daí quando acaba ali, tá aqui, eu tô aqui falando com vocês, tá tudo lindo, a Marta se expressa super bem, chega em casa, precisa deitar e descansar, porque aquilo ali exigiu, né? Foi um esforço. Então, esses são os extremos desse espectro, né? E, obviamente, dentro desses extremos, a gente tem as pessoas que passam perto
de todos esses caminhos. Os níveis de suporte, eles têm a ver com quanto que é como a gente classifica hoje, né, o autismo. Existem 2 classificações. Se eu estiver falando demais, me corta e fala, não, Marta, a gente nunca vai saber desse assunto, tu segue o outro. Mas os níveis de suporte, eles dizem sobre o quanto a pessoa precisa de suporte de um adulto, mesmo sendo adulto, para realizar atividades de vida diária, atividades básicas. Então, por exemplo, uma pessoa que é não verbal, né, e que tem muita dificuldade de relacionamento, de contato social, ela precisa de suporte de um adulto integralmente, para se comunicar, para se sobreviver dentro de casa, inclusive. Né? Então, ela é um nível 3 de suporte. A pessoa que precisa de um suporte só para coisas básicas, de repente para um controle emocional, te acalma, que talvez até nós precisemos, né? É um nível 1 de suporte. E a gente tem um nível 2, são pessoas que têm uma comunicação, mas ela não é muito funcional, que crianças que estão desfraldando, mas ainda eventualmente o xixi ou o cocô não vão pro vaso, fazem na roupa. Então, precisa de certo grau de suporte. E aí a gente divide, né? Tem essa classificação de níveis de suporte. Essa é a classificação que se dá pelo CID, pelo Código Internacional de Doenças. E tem a classificação do DSM, que é diferente, que é do Manual de Doenças Mentais, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, tu falou sobre questão da infância ali, né? Quais são os sinais que se apresentam, que levam as famílias a procurar uma avaliação, buscar um diagnóstico, né? E que normalmente, em que idade isso costuma ocorrer, né, com mais frequência? Então, existem sinais muito claros, né? Que é o que leva a maioria das pessoas a procurarem, que é realmente uma criança que a gente chama, ela não atende, a gente fala, ela não dá bola, a gente pede, me alcançaria a caneca, por favor, ela olha para ti, vira e sai. A criança que caminha na ponta dos pés, que está muito excitada, ou que fica nervosa, se balança, ou bate a cabeça quando está muito estressada, enfim. Que tem um atraso da fala, né? Já está com 2 anos, não fala nada, não chama nem mamãe, nem papai, eu chamo ela, ela não vira, ela está sempre caminhando na ponta dos pés. Então, existem esses critérios que são muito claros, que faz com que muitas pessoas que apresentam esses critérios que são claros procurem e tenham um diagnóstico precoce. Porque, meu filho, hoje eu atendi uma criança de 1 ano e meio, super cedo, que a gente chama, ela não atende, que ela ainda não fala nada e que ela só anda na ponta dos pés, entre outras características. Mas os pais se deram conta. Especialmente hoje que as pessoas têm acesso à informação, né? Tu põe ali no Google, ponta dos pés, não responde, tal idade, a primeira coisa que aparece é autismo. Então, eles chegaram lá com uma criança, perfeito. Essa intervenção precoce faz diferença, é isso que eu queria saber. Toda a diferença. E aí tem aqueles, e hoje ao mesmo tempo eu pretendi uma menina super bem, advogada, de 33 anos, que teve diagnóstico hoje. Na consulta. Aos 33 anos, ela passou por toda a sua vida, toda a sua formação. Faculdade, tudo. Ela é advogada hoje, trabalha no escritório bem legal. E daí ela vem, por quê? Porque por muito tempo ela foi tratada com TDAH, a psicóloga atual dela acha que ela não tem TDAH, ela sempre teve muita facilidade cognitiva, ela é superdotada também. E aí, mas ela apresenta algumas rigidezes, alguns funcionamentos que não... né? E aí ela teve... Então, eu tive hoje no consultório esses 2 extremos, uma de 33 anos e uma de 1 ano e meio. E a questão do suporte para ela? A de 33 anos é um nível 1 de suporte, super, sempre foi, né? Ela sempre se virou, né? Mora sozinha, enfim, trabalha, tem namorado e tal. E essa outra menina, quando é muito pequena, a gente não consegue falar nível de suporte. Porque com 1 ano de idade, todo mundo precisa de suporte de um adulto. Então, o que tu vai dizer? Ela não fala ainda assim, ela tem 1 ano. Ela tá de fralda ainda, assim, ela tem 1 ano. Então, ela seria um nível 3 de suporte. A questão do olhar também, né? Falam muito. Mas de novo, assim, tem realmente, por exemplo, essa menina de 1 ano hoje que eu atendi, ela fazia mais contato visual comigo do que a de 33 anos. Que é um nível 1 de suporte, superdotado, etc. Então, às vezes, a pessoa não consegue, assim, nessa hora ela dá uma desviada, e essa menininha fazia um bom contato visual. Então, não é só isso, né? Aí, olha no olho. Então, meu filho olha no olho, então ele não é autista, doutora. Tem uns que já chegam assim pra mim. Ele olha no olho, ele não é autista. Não, só um pouquinho. Isso não é uma... Excludente. E trazendo um pouco, assim, para uma questão dentro do âmbito familiar, né? Como é que a rotina
terapêutica assim, de uma criança acaba impactando, né, na rotina dos pais também, né, da família, né, que daqui a pouco têm suas atividades profissionais, né, teriam suas atividades naturais de cuidado com os filhos, mas aí também tem como é que é essa dinâmica familiar. Conseguiria explicar para a gente, pelo menos tentar dar um panorama? Isso é uma grande questão, né? Isso porque a gente tem famílias aí que trabalham o dia inteiro, pais e mães, né? E com crianças que são completamente dependentes. Então, ou alguém tem que parar de trabalhar para cuidar daquela criança, ou eles precisam contratar alguém para cuidar daquela criança enquanto eles trabalham. Se a gente for considerar um nível 3 de suporte, por exemplo, ele não vai conseguir fazer nada sozinho, independente da idade, né? E aí, e tem as terapias, então tem que ter alguém para levar nas terapias. Normalmente nas clínicas a gente não pode deixar a criança sozinha, então a criança está a manhã inteira em terapia, o pai tem que ficar junto, ou o cuidador tem que ficar junto, né? Porque se tem uma desregulação, se precisa trocar fralda, se precisa alimentar, precisa ter esse suporte da família. E muitas vezes a mesma coisa acontece na escola, isso quando vão à escola, né? Claro que eu estou falando aqui do extremo, né? Mas mesmo assim, se a gente tem uma criança nível 1, nível 2, suporte, vamos lá, ela precisa de terapia, ela precisa de acompanhamento, e a gente precisa dessa disponibilidade de algum cuidador, seja avó, seja pai, seja mãe, seja um empregado, né? Alguém que tenha disponibilidade, porque ela vai exigir muito mais do que uma criança exige, com certeza absoluta. Só aproveitando aqui a deixa, né, tentar fazer um link, né, com a questão dos direitos dos trabalhadores, né, dos familiares de crianças com TEA, né, como é que o judiciário tem visto, como é que tem agido em relação a esses casos, a essas situações, e que quando isso é elevado ao judiciário? Gabriel e Marta, é encantador te ouvir, né? E assim como o Adriano também traz alguns comentários, porque a gente do judiciário, né, quando trabalha dentro do judiciário, vê assim a grande dificuldade da instituição reconhecer e atender essas demandas, né? Porque toda a carga de preconceito que identifico na sociedade, que a gente tem dentro da escola, dentro do âmbito familiar, também tem dentro do judiciário, né? E a gente efetivamente se evoluiu, né? E recentemente tem decisões do Tribunal Superior do Trabalho que consolidam o direito à redução da carga horária, né? Sem redução de salário. Isso eu acho que nesse contexto do âmbito familiar é um grande avanço. Mas ainda assim a gente vê decisões que resistem a deferimento de medida liminar. A gente vê decisões que não autorizam ou não deferem o plano de saúde a dar cobertura, né? Então, dentro do aspecto do judiciário, eu acho que ainda existe a mesma carga de preconceito, né, e incompreensão, e aí eu também me coloco nesse lugar, em parte, porque assim, a primeira experiência, o primeiro contato que tive, e de onde surgiu, né, esse universo para mim, foi no atendimento de uma mãe, né, ainda em época online de pandemia, em que ela tinha 3 filhos, e esses 3 filhos corriam atrás da câmera. Um queria botar fogo na cozinha, outro queria pular no sofá, outro queria repetir, e aquela mãe com uma cara, né, um cansaço extremo. E aí que a gente mergulha e começa a compreender também o universo do cuidador, pai, mãe, cuidadores, né, de filhos, enfim, com TEA, e ver a necessidade que justamente tem dessa intervenção, que muitas vezes o empregador acaba não tendo uma sensibilidade de liberar um turno, liberar um espaço para que tenha e atenda essa demanda. E também, outro lado, né, Marta, que tu vê, porque a gente tem, talvez, estruturas, espaços, ONGs, e a mesma que participa, né, que dão um acolhimento, mas ainda assim existe uma segregação e uma barreira econômica para muitas famílias acessar tratamento, né? E aí, quando a gente demanda ou busca no judiciário uma solução, encontra, às vezes, essa resistência, né? Então, acho que até o podcast tem esse papel de avançar na sociedade, dentro do judiciário, demonstrando a necessidade de repensar, um outro olhar, né, sobre essas famílias, sobre essas demandas, que não é um processo a mais, não é um pedido, não é mais um lá que eu tenho que resolver, não. Existe um contexto familiar, né, que está por trás disso. E mais importante também para agregar, talvez demonstre um pouco, não sei se é uma inovação, uma matéria nova, entre aspas, para o judiciário, ou uma carga realmente de um preconceito que
que exala na sociedade, é que há fundamentos bastantes, né? Fundamentos legais que autorizam a proteção do autista e das demais pessoas com deficiência, e mesmo assim a gente encontra alguma dificuldade. Mas eu acho que nós temos um ponto importante aqui. Eu acho que o judiciário aos poucos está se abrindo. Né? Uma caminhada que tá está se abrindo. Eu não sei. Mas tem que ser uma batalha. A minha realidade no consultório ela é muito triste em relação a isso. Assim, porque os tratamentos eles são caros, existe briga judicial, eu acho que, sei lá, 80% dos casos. E com a maioria perdendo sempre. Né? Sim, nós estamos. Então, essa é a verdade. Né? Em questão de remédios, de terapias. Né? Em questão também de liberar a mãe ou o pai a acompanharem os filhos, porque eles precisam, né? E também, né? Claro que uma batalha com planos de saúde ou com o Estado para que os tratamentos sejam realizados, mas assim. Eu diria que de 10 consultas do consultório se toca nesse assunto e se perde 30 minutos da consulta nesse assunto em 9 das 10. Sim. Entendeu? O que a gente fala? Né? Um assunto legal. Claro. Tanto é que hoje em dia eu entendo um monte disso porque eu preciso ajudá-los, né? Não, tu tem que fazer isso, procura tal pessoa, tu pode entrar assim, tu tem que entrar, sabe? Isso a gente consegue. Como é que eu posso fazer meu laudo? Como é que eu posso te ajudar através do laudo que eu faço? Então, é todo um enredo aí envolvendo isso que Já te pergunto assim, né, doutora Marta, o que precisa constar num laudo para comprovar as necessidades terapêuticas de uma criança, né, autista, por exemplo? O que precisa restar lá demonstrado para que depois isso possa... Isso depende muito do juiz, né? Você sabe melhor do que eu. Tem juízes que tem juízes que pode botar tudo que tu quiser no laudo. O cara diz que não, e não, e é não. E a gente já conhece, inclusive, essas pessoas, assim, porque repete-se a história, né? Um padrão de que não aceitam, que aceitam, enfim. O laudo, ele sempre é estruturado, primeiro, né, obviamente, com o diagnóstico, e daí incluindo tanto os critérios do CID quanto os critérios do DSM, né, daquele paciente, explicando um pouco qual é a importância, o meu laudo é assim, explicando um pouco qual é a importância da reabilitação precoce, relacionando a importância da reabilitação precoce com a plasticidade cerebral, que quanto mais cedo a gente começa a intervir, mais chances de transformar, né, aquele cérebro, porque ele é maleável e vai crescendo, a gente vai tendo menos... É só a gente ver uma pessoa que sofre um AVC, vamos lá, por um problema de parto, e que daí se recupera completamente a função do braço, e uma que sofre um AVC com 60 anos de idade, que vai ter sempre aquela... Né? Então, por quê? Porque existe plasticidade cerebral. Então, a gente coloca essa importância de começar urgentemente o tratamento por conta de que a gente está correndo contra o tempo, e aí descreve, né, a quantidade de terapias e quais terapias necessárias, com qual formação cada profissional deve ter, né? Então, assim, fono. Não é qualquer fono que consegue atender uma pessoa autista. Tem que ser uma fono. Tem muitas crianças, por exemplo, que têm autismo, que também têm apraxia da fala. Apraxia da fala é um distúrbio motor da fala, entre outras coisas. Uma fono, para saber trabalhar com uma pessoa práxica, ela precisa ter uma técnica toda, uma formação técnica, que não é só fazer a faculdade de fonoaudiologia. Então, eu preciso que esse paciente tenha uma fono, essa terapia tem que acontecer 4 vezes por semana. Isso não sou eu que invento, isso a gente lê em estudos científicos. E essa profissional, ela tem que ter capacitação no método específico, que no caso se chama método PROMPT. Então, não é só, e daí, passam para fono, mas a fono não tem a capacitação, uma quantidade de horas é muito inferior do que é solicitada. Isso quando liberam, né? Então, essa é a estrutura do laudo, né? Descreve, explica o porquê da urgência e solicita a carga horária específica das terapias. Existe alguma fase do desenvolvimento, assim, que a presença do cuidador seja mais importante? Por exemplo, a adaptação escolar, momentos de alfabetização, tem algum momento que seja mais a primeira infância, né? E eu sou uma levantadora de bandeira da primeira infância, que é o quê? Do nascimento à entrada da escola ali no ensino fundamental. Então, são os primeiros 5 anos de vida. A primeira infância,
se todas as pessoas pudessem ter, independente do diagnóstico, ter a sua primeira infância muito bem acompanhada dos seus pais, a chance da gente ter qualquer desvio de desenvolvimento, questões psiquiátricas, emocionais, ela diminuiria barbaramente. Obviamente, considerando uma família, enfim, né, um pai alcoólatra, uma mãe abusadora, enfim, não estou levando isso em consideração, mas uma família estruturada, ou relativamente estruturada, então os primeiros 5 anos de vida são considerados os mais importantes. Né? E claro que, dependendo da pessoa, vai precisar mais, vai precisar menos em outros momentos, mas seria a primeira infância. E nesse ponto até é interessante referir, Marta, porque de fato a gente encontra uma resistência grande do judiciário, mas pelo menos num aspecto pontual tem uma linha de esperança, né, em um norte, que é a questão da redução de jornada sem prejuízo do salário, né, que o STF e o TST deferiram em relação aos empregados públicos, e se aplicaria também à empresa privada. Mas o que vê, assim, quando a gente atende essas demandas, é justamente a necessidade do pai e a mãe acompanhar, né, e a importância que vem nos laudos e na realidade prática dessa presença. E aí traz, e isso que eu acho que é o importante, de colocar dentro do judiciário e trazer para quem está nos vendo, ouvindo, enfim, a importância daquela decisão, a importância que existe de liberar o cuidador, né, pai e mãe, enfim, para acompanhar, para estar presente, porque pode tornar a criança, o menor, enfim, funcional, né, pensando exatamente, isso pode ser um divisor de águas. Divisor de águas, simplesmente liberar aquela mãe ou aquele pai para estar em um turno com aquela criança pode ser o divisor de águas para o resto da vida. E aí a gente tem que pensar também no valor que isso agrega para a sociedade, né? Que pode deixar de ser uma pessoa não funcional para uma pessoa completamente funcional. E isso tem todo esse outro lado político, financeiro que envolve, social, né? E menos dolorido para a criança e para o futuro adulto, né? Porque quando trouxe o caso dessa advogada de 30 anos, eu conheço um mais veterano, que depois, enfim, os caminhos da vida trouxeram, e ele conversando, né, disse, olha, eu desde pequeno tenho essa dificuldade, fui diagnosticado com Asperger, hoje já existe, né, a noção do TEA, minha filha, enfim, e aí ele traça a dificuldade de vida dele em relação a isso, porque ele tem uma superdotação, cara, é super inteligente, mas e as dificuldades que tem de se relacionar, de estar no ambiente, né, ou o sofrimento, né, Marta, que tu falaste ali. O sofrimento próprio dele. Ele consegue fazer, mas... sai exaurido, né? Com muito esforço, né? Ele consegue fazer com muito esforço. Isso é invariavelmente, né? Se a pessoa ela tem um diagnóstico de autismo e ela precisa se comunicar ou precisa se expor com contato visual socialmente, ela invariavelmente tem um sofrimento nisso, por mais que não pareça. Ela carrega isso com ela. Em algum momento, em algum lugar, isso tem que sair, né? Sim. E aí eu acho que entra o papel do judiciário de agente transformador, de se dar conta disso e contribuir, que de fato é por questões de forma e a forma como está estruturada a legislação, né, ela não tem esse viés muitas vezes social, esse viés, essa sensibilidade necessária. Sim. Mas cabe insistir, cabe reiterar, cabe a disputa nesse ponto. Né? O que eu vejo muito, né? O que eu vejo mais funcionários públicos conseguirem redução de carga horária sem redução de salário. Eu acho que eu não tenho nenhum caso de... empresa privada é muito difícil. Isso porque o empregado fica com medo de sofrer retaliação depois, né? Pedir alguma coisa, beleza, a gente reduz a jornada e no outro dia arranja um motivo daí essa dificuldade de descartar, né? Que você referiu ali, né? Que muitas vezes chegam para ti e olha, o judiciário não está dando, né? Talvez também tenha essa questão. E o dilema, né? A necessidade do dinheiro para o tratamento, a necessidade do tempo. Né? Fica quase uma dualidade, assim, bom, preciso de dinheiro para pagar o tratamento, porque as dificuldades do SUS, ou eu não vou acompanhar, mas vou ter o tratamento Exatamente, mas daí tem que ter alguém para acompanhar. Exato. Então vai ter mais gasto igual, é muito complicado. Muito complexo. Muito. Isso gera que tipo de reflexos na família, nos pais, por exemplo, de uma criança com TEA? Isso gera um burnout ou pode gerar, né, algum outro Super desgaste? gera, né? As famílias são muito adoecidas, né? Assim, mesmo não sendo uma doença, as famílias são muito debilitadas. Invariavelmente elas são. Porque consome o casamento, consome o cuidado dos outros filhos, né? E, obviamente, quanto mais nessa ponta do espectro a gente está, maior consumo, isso acontece. Mas, assim, são famílias que precisam... O colo de mãe surgiu por isso. Não para acolher os autistas, para acolher as mães, para acolher as famílias, né? Hoje em dia, acolhe todo mundo, mas o nosso
ponto principal das meninas, inclusive, que fundaram o colo, que são 2 mães atípicas, hoje uma se mantém no colo, foi acolher elas como mães, sempre se sentiram muito pouco acolhidas, né? Porque tinham tratamento para o filho. E para acolher essas famílias que invariavelmente têm perdas aí emocionais, muitos casamentos, né, que se desfazem, a maioria, né, se desfaz. Os pais... E é estatístico isso, né? Sim. E eu acho, né, Marta, o nome já indica colo de mãe, Exatamente. né? Eu não sei te dizer, mas eu acho que talvez 90% seja mães, né, Marta, um número maior, que efetivamente na hora do aperto quem fica é a mãe, né? Quem fica Isso é a mãe. é curioso, assim, para ver como a sociedade... Isso com qualquer condição de deficiência, né? A gente ouve falar isso assim, né, de forma aleatória, que o pai geralmente ele não consegue suportar e abandona, e a mãe é que fica com essa tripla jornada, responsabilidade, né? Que tem as exceções, tem pais espetaculares, eu também, tem eu mães que conheço. Abandonam e pais que ficam, mas é a grande minoria, né? Normalmente o que acontece é isso, né? Os pais, eles seguem a vida e as mães, aí, uau, assim. Fora as que têm mais de um filho, né? Porque como é uma condição genética. Genética, exato. E muitas vezes hereditária... Eu ia te perguntar isso, Marta, não sei se tu tem essa notícia. Tem alguma probabilidade? Tem dados científicos bem atuais, assim, do quanto se herda, o quanto é genético. A gente sabe que 96% é por mutação genética. Não significa necessariamente que tenha sido herdado, mas 80 e poucos herdados, né? Então, a chance de ter outro familiar com essa condição é muito grande, né? Então, eu atendo famílias de 3 autistas. Sim, nós temos casos, né, Denis? Casos assim que a gente atende. E aí, tudo que tu fala, Marta, a gente começa a rever os nossos clientes, assim, no sentido de que a mãe com burnout, afastada do trabalho por doença, né, com um filho, filha, também 3, cuidando de 3 filhos, né, e a demanda que tem, o relacionamento acaba, né, e vai e volta, e aquela instabilidade, e aí a pequena contribuição que a gente dá de conseguir, às vezes, reduzir a jornada em 50%, aquilo parece, assim... Um ganho, um bálsamo, né? Não parece, né? Imagina o que essa pessoa não carrega. E o que me parece um absurdo também, Denis e Gabriel, nós vemos isso no escritório, o que mais me choca particularmente é quando uma juíza não defere uma liminar, pede, eu quero mais provas, preciso de mais laudo. Tudo documentado já, né? Tudo documentado. Já está... Primeiro que nós temos a gama jurídica já está exposta, o TST já afirmou posição deferindo, né, a redução de jornada sem redução de salário. E mesmo assim, alguns não conseguem ultrapassar uma barreira, parece que talvez seja tem isso, pior é que tem isso. A gente não consegue entender mesmo. Por um preconceito. Sim, provavelmente, né? Provavelmente, né? E às vezes, enfim, lembrei de uma situação lá que a outra parte queria fazer a prova se a mãe tinha uma rede de apoio, assim. Não, é só ela, né? Não tinha a avó, mas a avó... uma senhora idosa que pontualmente conseguia, mas não é uma rede de apoio suficiente para dar conta. E a rede de apoio é fundamental, né? A rede de apoio faz toda a diferença, né? Eu acho que esse ponto, né, Marta, isso que pode ser que tu falou antes e repetir, é importante, que pode ser a transformação, a mudança de assim, mesmo que tenha uma visão patrimonialista, econômica, e não dá porque tem que produzir, não pode estar dispensado do trabalho. No futuro é menos gasto de previdência, é menos gasto de assistência médica. Essa é a conta. É a conta, né, Essa Marta? é a conta. Inserção até do próprio autista no mercado de trabalho. Uma pessoa funcional. Quanto é que ele vai me custar depois se eu não reabilitar ele agora? Isso, como né? Estado, né? Esse é o ponto, né, Marta? Se o judiciário tem essa visão unicamente economicista, patrimonialista, ele pode ter uma visão... Então, pensar no futuro e ver, olha, é melhor eu liberar agora e ter um custo menor. E o custo não é só do autista, porque como falaste, o custo é da família, porque a mãe ou o pai vão ter que deixar de trabalhar, vão adoecer, inevitavelmente vão adoecer. É bem assim. Essa é a discussão, né? É o cunho social, realmente, dessas decisões que é importante. Um pouco nessa linha, assim, né, doutora Marta? O que tu já verificou, assim, né, já observou no teu consultório, na tua prática médica, assim, de políticas de empresas que dão resultado
né, que podem ser efetivas? Tem algo que alguma empresa adote que seja, diga, olha, essa iniciativa é boa, isso aqui está ajudando essa família, ou a gente não observa nada de diferente nesse sentido? Não. É claro que a gente vê empresas muito que oferecem planos de saúde muito bons para os seus funcionários. E o pai, sendo funcionário, ele consegue, através do plano, que normalmente os planos empresariais, eles são sem coparticipação. Então, eles conseguem tratamentos com profissionais capacitados em carga horária alta, né, através do plano da empresa. Isso a gente vê, né? E isso é um grande alívio, né? Eu sou funcionário de uma empresa grande, o meu plano de saúde é muito bom, então a gente consegue um tratamento top para essas crianças. Mas, assim, políticas dentro de empresas para os autistas em si, eu não tenho conhecimento, né? Nem para as famílias atípicas não, também, alguma coisa de... Não. Em razão disso, vamos espontaneamente flexibilizar a jornada? Nada que chegue em mim, assim. E eu acho que esse é outro ponto também que é importante explorar, porque muitas empresas, né, de modo geral, dizem que tem uma política de flexibilização de jornada, compensação. Mas não adianta, porque não adianta tu dispensar a pessoa e depois exigir dela uma prestação de horas extras adiante, porque no outro dia tem que acompanhar numa terapia, no outro dia tem que estar presente, no outro dia tu vai se atrasar porque Exatamente. O filho não conseguiu acordar de manhã equilibrado, teve uma disfunção, tu tem que levar e fazer uma demanda, e o exemplo que para mim representa muito, né, Marta, a importância disso, levar a criança para cortar cabelo. Quando a gente vai, o ato de cortar cabelo, tu senta, o cara corta e meia hora tá pronto. Com uma criança, né, ou uma pessoa autista, isso não existe, Não existe. Horas a fio. Cortar a unha. Cortar a unha e o tempo para isso, né, Marta? Cortar a unha, as mães têm que... A criança tem que pegar no sono, tem que estar não sei quantas horas dormindo para ela conseguir discretamente cortar a unha. Ontem eu atendi um menino que vai ter que fazer uma anestesia geral para escovar os dentes. Olha só, né, Marta? Ele não deixa ninguém, 8 anos, ele não deixa ninguém tocar na boca dele. Ontem ele estava no consultório, a gente vê mais tártaro do que dente. Parece que uma dentista já conseguiu mexer na boca dele que não tem cárie, mas ele não tem mais dente. De tanto tártaro que ele tem. Só que não existe, a gente já tentou medicar para levar a cadeira do dentista, não, ele vai ter que ir para o hospital, internar, fazer uma anestesia para a gente conseguir tirar o tártaro do dente dele. Então, são as coisas básicas, escovar os dentes, dependendo do grau de alteração sensorial que a criança tem, ela não suporta uma escova de dentro da boca. Não suporta. Esses pais falaram, eu acho que a gente só conseguiu escovar os dentes desse menino, quando ele não tinha dente. Porque depois que ele teve dente, a gente nunca mais conseguiu chegar na boca. Questão sensorial, né? Não consegue, ele é brabo, ele fica... Ninguém quer pegar uma criança à força, segurar, né? Sim, uma violência também com a criança. Os pais ficam muito tocados com isso, né? Tem que conter o meu filho, segurando a boca, e não consegue. Boca é um lugar... O menino é grande hoje, boca é um lugar forte, né? Então tem essas situações que são horríveis, e o cabelo é uma delas, né? Marta, fala um pouquinho pra gente do teu trabalho na ONG, né? Colo de Mãe, tu começou ali a abordar isso em algum momento, mas acho que seria legal descrever como é que as pessoas podem acessar, né? Como é que as famílias podem chegar até a ONG. Claro. Hoje, né, a gente... então, foram 2 mães, a Débora e a Roberta, que criaram mães atípicas, né? Que criaram essa ONG, que antes não era ONG, hoje é ONG, para acolher as famílias, as mães, né? Mães para mães, assim, para dar colo para mães. E aí, eu sou médica de um dos meninos, do filho da Roberta, do Theo, e ela me pediu para começar a participar num podcast. A gente vai fazer um podcast para arrecadar grana, enfim, para a ONG e tal. Nos ajuda nisso? Eu disse, claro. Daí eu comecei a participar de alguns podcasts para a gente poder divulgar a ONG, enfim. Falando de vários assuntos aí dentro do espectro. Nisso, a minha ajuda sempre foi assim, tu consegue ajudar, atender uma família que está precisando de ajuda sem cobrar, claro, tal. A gente abriu uma agenda social, fazer uns atendimentos semanais sem custo. E nisso teve a enchente. E aí, aquele desespero. Um dia a Roberta me liga e diz assim, o negócio é o seguinte, a gente tem no mínimo umas 20 famílias que não conseguem ficar em abrigos comuns. Porque as crianças não aguentam. E eu consegui que um amigo meu abrisse a academia dele. Tá todo mundo deitado lá no tatame da academia. E a gente precisa de ajuda. O que a gente vai fazer com as famílias atípicas? E aí, a gente conseguiu, obviamente, daí, com a
querideza das pessoas, né? Que a gente nem conhece direito, assim, um prédio na Nilo, que estava ali para ser alugado. Eu falei com o dono, um dos donos do prédio, que é um conhecido meu, um cara especial. E ele falou, não, pega o prédio. Vamos lá. 3 meses o prédio é teu. E aí a gente conseguiu, e a gente acolheu mais de 100 famílias, depois com outros abrigos em outros estados que a gente deu esse apoio, daí a gente conseguiu muito voluntário, enfim, se tornou uma coisa grande, e muita doação, obviamente. E aí, com isso, a gente fez um trabalho muito bacana de reabilitação, né? Não só de acolhimento na enchente, mas de acolhimento pós-enchente, tratamento também. E abrimos uma casa para continuar acompanhando essas famílias e atender outras famílias. E aí as doações começaram a desaparecer, né? Passou a enchente, a gente conseguiu sobreviver aí, acho que 8 meses pós-enchente, e aí a gente não tinha mais grana. Mesmo, enfim, fazendo todos os pedidos possíveis. E aí, nisso, o pessoal que trabalha no executivo ali da ONG, né, que é o pai desse menino, que é o esposo da Roberta, entre outras pessoas, foi atrás de verba pública. E conseguimos, hoje já formalizado, e vai reabrir agora, essa semana, inclusive, que a prefeitura mais o estado, né, nos passassem o TEACOLE de Porto Alegre, que é o serviço que tem em todas as cidades do Rio Grande do Sul, deve ter, de acolhimento de pessoas que não têm plano de saúde, enfim, pelo SUS, para as famílias autistas. Então, hoje, a ONG virou a sede... A ONG que vai concentrar esses atendimentos. Virou a sede do TEACOLE de Porto Alegre. Então, para as pessoas chegarem em nós, né? E ali eu sou a médica, eu sou a gestora médica, e sou a única médica, por enquanto, que atende nessa ONG, e depois vão ter todas as equipes multidisciplinares ali. Mas para chegar e conseguir ter atendimento no colo de mãe, que agora é TEACOLE, tem que ser via posto de saúde. Né? Então, chega lá, teu filho é autista, não está sendo atendido, a gente pede direcionamento, e eles direcionam para o TEACOLE, e aí a gente começa todo esse processo lá no colo de mãe. Só para entender, as equipes multidisciplinares são fonoterapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicóloga, musicoterapeuta, psicomotricista, psicopedagoga, né? Vocês contam já com todas essas especialidades. Eu tenho um exemplo familiar, o meu sobrinho de 9 anos, e a sobrinha afilhado, Miguel, é autista, né? A minha cunhada Aline e o pai Silvio, eles moram em Gravataí e eles têm uma associação, eles presidem a associação. Eles presidem, legal. Você conhece lá de Gravataí? E eles têm, realmente, eles estão tentando, é um trabalho hercúleo, assim, né? De angariar profissionais, inclusive tentando junto com a prefeitura, com parceria, tudo, para multitarefas, né? E é um trabalho muito importante. A gente ficou aí uns 6 meses parados e agora a gente reabriu com esse suporte da prefeitura, enfim. E aí agora conseguindo atender mais gente até, né? E aí se vê a quantidade de pessoas que estão dentro dessa coletividade que antes parecia acobertada, assim, né? E isso reflete também, vai refletir dentro da nossa seara jurídica aqui, porque, via de regra, essas pessoas têm trabalho. Né? E sofrem com as consequências E falando em famílias e tudo isso, né? A gente tem hoje um dado estatístico de mais ou menos, claro que já se acha que é mais do que isso, mas 1 a cada 30 pessoas com diagnóstico de autismo. Então é um número muito alto. Então precisa ter estrutura para acolher isso, porque senão, né? E espera-se, né, Marta, uma sociedade em evolução com todas as nossas dificuldades que a gente tem, de outras demandas, mas também de olhar para o autista, né? Tem uma sociedade que é carente das mais variadas assistências e demandas, mas nesse universo do autismo, a preocupação também tem que ser presente e tem que ter essa solidariedade de todos, inclusive do Poder Judiciário, do Estado, né, de todas. Da cidadania, de modo geral, de contribuir também. Assim como a coisa da inclusão, né? Que a gente tanto fala, né? Tem que incluir, né? As escolas tem que incluir. Porque tu faz a ajuda. Exato. Outro grande problema, dilema, né? De discussão, mas assim, tu faz a contribuição para o Menino Jesus de Praga, para o asilo, para criar a demanda, né? Para ajudar. Então, são multiespaços, né? Enfim.
É importante mesmo reforçar ou lembrar esse dever social que a gente tem de contribuir, né, Marta? Marta, a gente já está chegando à reta final aqui, né? Vocês teriam uma orientação, algum conselho para os pais e mães que daqui a pouco, né, estão se vendo agora diante dessa situação com o filho? Sugestão, qual é o conselho que daria para essas famílias, né? Um take-home message, assim, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, né? Isso como mãe também. Se tu desconfia que tem alguma coisa que não tá legal no teu filho, procura ajuda. Por mais que te chamem, tu tá paranoica, procura pelo em ovo. Né? Que as mães chegam assim, doutora, eu precisava vir aqui, todo mundo diz que eu sou louca, que não sei o quê, mas eu precisava. O máximo que vai ouvir vai ser, não, tá tudo bem com o teu filho, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Mas assim, se você desconfia que a coisa não tá indo bem, procurem uma assistência. A outra coisa é, se a escola chama por algum motivo, olha, procurem assistência. Muitos encaminhadores são professores, né? Olha, tem uma coisa que não tá legal. Então, ficar alerta e o mais é menos, assim, vamos lá. Tá tudo bem? Tá, então tá resolvido, né? Então, hoje, inclusive, atendiam, assim, que a família, a gente tem algumas coisas que não estão legais, a gente veio ver. E eu olhei e falei, realmente tem algumas coisas que não estão legais nesse desenvolvimento, mas não fecha diagnóstico de nada. Vamos fazer o seguinte, façam isso e voltem aqui daqui a 6 meses, vamos ver. Né? Então, esse tipo de orientação, né, já tu direciona um pouco e fala, não, vamos rever daqui a 6 meses. Hoje eu não consigo dizer para vocês alguma coisa definitiva, uma criança pequenininha, enfim. Então, essa é a principal mensagem. Não deixem passar coisas, porque quanto mais cedo a gente pega, mais transformação a gente consegue, né? E assim, lutem, né? Porque vale a pena, né? Como pais, assim, né? Lutem para ter redução de carga horária, lutem para ter tratamento adequado. Meu pai sempre me falava uma frase, minha mãe também, eu acho que é quem tem boca vai a Roma, né? Vai atrás, grita, incomoda, vai para a televisão, vai para a internet, faz barulho. Hoje em dia os barulhos chegam em algum lugar e muitas vezes a gente consegue transformação através do barulho. Então, quando eu falei, mas doutora, eu já pedi para o plano de saúde não sei quantas vezes, eu disse, vai para o plano de saúde, vai lá. Senta lá na banqueta da recepção do plano e fala, eu só vou embora daqui depois que meus direitos tiverem sido resolvidos, né? Então, aqui está meu plano, aqui está meu laudo, eu quero que meu filho... Eu falo isso para as famílias, te senta lá, faz plantão, faz greve de fome, vai atrás para fazer. Então, eu acho que a gente precisa ir atrás e quanto mais cedo a gente for atrás, mais resposta essa criança vai ter chance de ter, né? Tá bem, perfeito. Denis, Adriano, querem fazer algum comentário final? Eu acho só agradecer, né, gente, essa aula. Não, muito bacana, muito que bom, muito esclarecedor, feliz. muito Acho que todo mundo se ajuda didático, aqui, né? assim. É a ideia. Exatamente. Essa é a ideia. Tentar ajudar, né, e levar, né, conhecimento para mais gente. Perfeito, eu agradeço o convite também. Muito tá bem, foi muito bacana. Então, né, a doutora Marta Hemby, pediatra, especialista em neurologia infantil, doutora em neurociências, mãe de 2 meninos, é isso, né? Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast, Muito Além do Trabalho, podcast da CCM Advogados, e a gente retorna em breve. Até mais.